Olá, Doratingos. Esse é o DoraCast, um podcast da Dorameira que já percebeu que sente muito com os doramas e quer aprender como usar essas emoções e outros assuntos para seu autoconhecimento. Se você se identifica com tudo isso, te convidamos a escutar o episódio de hoje. Bom, chegamos no último episódio desse mês do orgulho LGBTQIAPN+. E para a gente encerrar, e a gente vai fluindo também, às vezes a gente começa de um jeito, a gente começa de outro, mas na medida do possível a gente quer trazer uma consistência aqui. E uma das consistências é uma parte de notícias ou novidades, então vamos primeiro começar comemorando bastante, assim, para o pessoal lá da Tailândia, que foi aprovada a lei de casamento igualitário agora, dia 18 de junho. Se não me engano, foram 130 votos a favor, 18 contra e 4 abstinências. E a gente já saiu aí com notícias de casal queridinho do no mundo BL falando que vai ter reality show, que vai filmar os preparativos de casamento. Esse casal é o Porsche e o Army. Até tem personagem igual também no nome. Personagem não, ator que também usa esse nome na série que a gente vai falar. Tem também um outro casal que, ó, tem, sei lá, 12 anos que eles estão juntos, parece, e pelo que eu vi, eles se conheceram um comentário no Instagram Nossa, que da que, hora. que é o Bolt e o New Year, e o Bolt pediu o New Year em casamento lá em Londres, porque ele tá morando lá, então muito chique também. Nossa. Vibe europeia, inglesa. Sim. Tomando um chá, eu tomo um chá de É, taça no interior. Oh, chique quase isso. demais, gente. Na verdade, foi com um anel de diamantes da Tiffany's que não entrou no Hum. dedo, mas que depois provavelmente vai ser reajustado. Ah, provável, né? Porque, nossa, mãe, Sim, né? É o sim, mínimo. é o mínimo, o mínimo. Mas assim, muito fofos. Enfim, a gente começa com essas novidades e eu já vou trazer umas outras, porque a série de hoje a gente vai falar de tudo isso, em resumo, claro, porque a gente vai incentivar vocês a assistirem a série. Um lado negativo da indústria, que é o nosso assunto de hoje, é atores, artistas pedindo desculpas. Assim, ontem, se eu não me engano, apareceu do nada assim: I'm sorry, me desculpe. E ele é um ator que é o Maio, que fez Kim Porsche. Não sei se a Ellen já assistiu. Já. Eu lembro do Já, nome. tá, Eu sou mas. ruim de gravar nome de série, tá, gente? Toda vez que eu vou Enfim. gravar aqui, eu tenho que nem relembrar o nome, mas o nome é Aham. conhecido. Então, ele é mais famoso pela série Kim Porsche, série. E ontem ele soltou lá, me desculpe. E aí a gente vai investigar, né? Eu também colaboro com legendas para um outro site de entretenimento, essas coisas. Ah, as pesquisadoras lá, né? As investigadoras viram que são haters contando sobre uma viagem que ele fez e postando fotos de uma possível namorada. Até então é tudo especulação, que não teve anúncio oficial. E aí soltam, me desculpe. Ok. Notícia 2, mais para o começo do ano, teve aí o anúncio da GMM TV, que é uma grande produtora de entretenimento lá da Tailândia, com a parte 2 dos anúncios das novas séries, novas produções, etc. E aí, um ator que participou, se eu não me engano, da série 23.5, que é um GL, que é bem simpático, bem bonitinho também, assim, bem, sabe, romance que vai construindo, as pessoas são muito, assim, justas nas suas... é mais adolescente também, então é mais fofo. Ele, que chama Ford, ele falou desculpas aos fãs também pedindo desculpas, porque provavelmente, aqui a gente vai sempre no possível ou provável, de que ele estava pedindo desculpa porque ele não conseguiu um papel de destaque naquelas produções que foram anunciadas. Ele vem geralmente como um secundário, ou secundário, secundário, sabe? Daí ele meio que se sentiu pressionado e
por não estar oferecendo às fãs, aos fãs, algo mais de destaque. Então, enfim, temos mais notícias ainda também, tá? Vou falar uma última que também tá recente, que é o ator Shimon, e ele já fez séries que ele foi protagonista junto com o Perth. Eles cantam e tal. Ele se afastou um tempo atrás para cuidar da saúde e não tinha falado o que que era. Essa semana ele falou que ele está com depressão, está sendo cuidado, tratado, está em casa. Então, saúde mental. Provavelmente a Ellen vai falar alguma coisa, talvez é disso. Ela até já Para, recebeu um Elisa. Eu recado. queria fazer Paro, surpresa. Para. paro. Não, pode Não, falar. não, mas isso é especial, porque você falou que você vai ter um recado, tipo assim. Olha, e se você É está nos sobre isso mesmo. escutando, se você está nos escutando pela Exatamente. primeira vez, a gente é muito conectada com a espiritualidade de uma maneira mais ampla, né? Então, pode ser que a gente comente alguma coisa assim que fala, não, mas da onde saiu isso? É porque a gente, quem faz está no pacote, então E a eu vou gente. explicar sobre isso também, por que que a gente está no Dora. Então, nós vamos já está Então, tudo casando legal, aí. Vocês estão legal. vendo que as coisas estão sempre conectadas. Sim, sincronicidade é a palavra. Sim. Ele vai sair, então, ele falou que vai sair da série que ele ia protagonizar como um dos casais de 3 arcos, que é Perfect Ten Liners. Essa ainda vai entrar em produção, já está sendo gravada uma parte, enfim. Ah, e aí tem toda a movimentação, né? Vou sair, então o chip acabou, né? O chip, para quem nunca ouviu falar, são os casais que são formados muitas vezes pelas fanbases, às vezes pelas próprias séries, e investem muito nisso, na construção da amizade dessas pessoas que formam um casal, sejam heteronormativos, sejam homoafetivos, na representação, tá? Os atores você coloca à parte, atrizes, etc. Então, essas são as notícias. A série que a gente vai falar é City of Stars. Mas, o Ellen, talvez do que tudo que eu já falei, você quer falar alguma coisa ou já trazer Não, uma eu acho que vai ficar contribuição? legal quando eu for falar, quando a gente for colocar as nossas impressões de emoções. Aí eu acho Certo, que combina mais. tá. Então, pra gente ir para a série desse último episódio no mês do orgulho LGBTQIAPN+, e com toda essa informação em enxurrada, tantas notícias boas quanto notícias interessantemente interessantes. City of Stars é uma série que foi produzida pela Star Hunter Entertainment, que é lá da Tailândia. Passou entre 2 de fevereiro desse ano, 2024, até 19 de abril de 2024. Era exibida nas sextas-feiras. Ela está disponível no iQIYI, que é um streaming asiático. Ele está disponível no mundo inteiro, tem legenda em inglês, às vezes também tem em espanhol, pelo que eu já vi. Tem a série no YouTube, versão com cortes, no canal da Star Hunter Entertainment, então tá disponível. A classificação dela é 18+, então pode ter violência, pode ter palavrão, pode ter cenas mais de intimidade. E conta a história do aplicativo Zendaya, que é um aplicativo que tem disponível e que as pessoas são instigadas, instigadas, acho que é a palavra. E também como funciona o aplicativo, que elas somente compartilhem coisas boas, interessantes pontos de vista bacanas, positivos, para que você incentive a pessoa que você segue, para que você se sinta incentivado também a ter uma vida mais positiva, de modo geral. Só que tem algumas limitações. E esse aplicativo, que é um aplicativo americano, pelo que eu lembro, ele começa a ter também visibilidade na Tailândia. E um dos artistas daquela região, que é o Feng, o nome dele fala meio diferente, Feng, enfim,
Eu não Ele, consegui. então, É foi, difícil foi, para escrever vai, mas pra falar. para falar. O Feng Nakon. Então, A ele gente se chama vê, de Boeing lá e tá certo. é, ele se vê atacado, ele meio que vira um vilão, ele, sabe, ele começa a ter haters ali, nesse aplicativo. E o personagem, qualquer coisa você me salva aí que o meu tá em inglês. Ah, tá, achei. O Kron, de Chroma, tá? Que é o outro personagem principal, ele é responsável por a parte de traduzir, né, do tailandês para o inglês, fazer a comunicação e dar desenvolvimento também do aplicativo. E ele vai tirar férias. E por um acaso, no que ele chega no aeroporto, assim, as primeiras cenas, ele encontra esse ator, o Feng. Enfim, desses encontros e desencontros, a gente vai perceber que já existia um interesse do ator pelo Kron. Você vai descobrir que os dois são vizinhos Hum, e eles começam a desenvolver um relacionamento, né? Uma pessoa comum, entre aspas, e um artista. Que ele geralmente tem papéis mais aí sim, tem papéis mais vilanescos, tem a fanbase dele que shippa ele com outro ator que é amigo dele, que é aqui tá como Kodit, mas lá mas fala era isso, corn, né? Não era corn. Eu Korn, ouvi, eu li muito é, corn, deve ser Korn mesmo, é porque também às vezes peguei de site diferente, eu vou verificar. mas eu também na Então, pesquisa eu achei Codite. então, eles são amigos, já trabalham juntos. Esse também tinha um relacionamento ainda é apaixonado por uma pessoa que é da comunidade LGBTQIAPN+, transgênero, mulher transgênero. Então tem todas várias polêmicas aí. Enfim, vamos desenvolver. Ellen, que você gostou da série? Porque quando eu vi, eu falei, você precisa assistir, porque tem um relacionamento muito saudável. E ele se estende a série toda. Saudável. E isso Eu, é meio entre aspas, quase um milagre, uma série toda, um relacionamento assim, muito saudável. ó, ou é briga, né, no fim, no último minuto, ou então, né, É, até chegar na pessoa, é isso aí. Mas realmente, eu gostei muito da série. Quando a Elisa falou, eu demorei para assistir, mas a gente ia gravar, né? E eu comecei a falar, nossa, é muito lindo o jeito. Porque são aquelas coisas que a gente não espera que vai acontecer na vida real. É assim, uhum, né? Qual a probabilidade da pessoa gostar de você antes de te conhecer? uhum, Existe, mas, né? E aí ele vai buscar no aeroporto. Nossa, é muito fofo daí, né? É um encontro uhum, lá, meio atrapalhado, mas você já vê que tem química ali. Então eu já gostei daí. Eu falei, ah, interessante. Aí quando chega lá, descobre que é o vizinho. Eu falei, gente, né? Que mais? Como assim? Aí ficou legal e tinha essa proximidade mesmo. Então você vai vendo que não. Porque nas outras séries o comum é você construir algo, né? uhum, Nessa, eles constroem também, mas já é algo assim que parece que já foi feito de outra vida, sabe? Eu que falo muito de né, o holístico, eu acredito muito em outras vidas, essas coisas todas, então para mim já parece que é coisa de outra vida. Então já falei, nossa, já me ganhou daí, porque daí eu já vou viajar mesmo, que é o meu natural é viajar por aí, né? Então uhum, eu fiquei bem encantada com isso e conforme a série vai desenvolvendo, aí as coisas, principalmente no segundo casal, né, que é o casal secundário, que tem a transgênero feminina, eu achei, assim, espetacular colocar isso. Eu me emocionei, assim, porque é sobre isso até que eu quero falar hoje. uhum, Como a Elisa falou, né, a gente tem essas conexões e a gente ia falar hoje sobre essa série.
E eu acordei de manhã com essa mensagem de o quanto é difícil a gente guardar um segredo, porque a série traz muito isso, por conta da mídia, né? Ele tem que Uhum. guardar segredo sobre quem ele é de verdade, porque ele tem que se mostrar para a sociedade como hétero, né? Porque tem as fãs, tem tudo aquilo, tem todo o caminho lá que a gente já conhece na vida real mesmo. Mas a série traz muito esse ponto. Só que chega um momento e tá tudo em segredo, eles conseguem ter um relacionamento em segredo, tá tudo bem. Mas será que tá tudo bem mesmo? Né? Porque você guardar um segredo, gente, e é essa mensagem, nós não somos seres de segredos, nós somos seres de expressão. Então, o normal do ser humano é se expressar. Se ele não se expressa, ele está para dentro. Ele não está sendo a divindade que ele veio para ser, né? Ele não consegue ser ele verdadeiramente. E aí você está guardando aquilo, e quando você está no momento de alegria, eu entendo que isso é pior ainda, porque você quer sim sempre multiplicar, compartilhar com todo mundo que você está feliz. E eles Hum. estavam tendo um relacionamento feliz e não podia falar. Então isso causa um estresse, né? Porque quando você chega, não sei, você está ali dentro do seu ambiente de casa ali, igual eles estão na série, convivendo, aquela alegria do amor e tal, é muito, né? Uhum. E aí quando eu ponho o pé para fora de casa, eu não posso. Então, assim, como que você contém algo que é para ser expandido, né? Expansão, amor é expansão. Como que você, né, expande contra... O universo tem esse movimento. Mas quando você está vivendo isso, você não consegue ficar contraindo o tempo todo, porque a gente tem um corpo físico e esse corpo físico tem umas limitações. Eles têm questões que não dá. Então, ou você é ou você não é. E aí, a hora que ele vai falar, né, que ele não aguenta mais, não é nem pelo outro, porque o parceiro dele fala, o Kron fala, não, tudo bem, a gente não tem, né? Não tem problema. Mas ele eu não aguento mais, né? E causa um monte de confusões mesmo, porque tem o Diz que me disse, a mídia fica em cima, a gente sabe que isso acontece mesmo, então tudo é motivo, né? E quando ele vai falar sobre isso, tudo desaba. Até a Elisa quer comentar, você quer comentar agora, Elisa, sobre essa parte que você falou que ia falar um negócio legal sobre, aí depois eu continuo meu Ah, raciocínio. não, ele. Isso aí já é um grande spoiler, mas meio que a série a gente imagina que vai acontecer. O Fang faz uma coletiva de imprensa e ele tem duas versões. Tem a versão que ele fala tudo que ele está sentindo, mas aí é meio que uma ansiedade por aquele momento, mas quando ele chega e fala, ele simplesmente se abre e revela que ele tem sim um relacionamento homoafetivo, que ele já teve um na adolescência, que ele acabou até desistindo de outras coisas por uma insegurança naquela época e que essa pessoa ele agradece, mas ele fala: não, agora eu tenho um amor, eu tô feliz, eu vou continuar esse relacionamento. E ele não fala exatamente isso, mas ele assume as consequências dessa fala. O que acontece hoje em dia na indústria, talvez nem só BL, né? A gente vê o tanto de fã que tem da última série que teve lá, Lovely Runner, o ator antes e depois da série. Depois da série, ele tá indo nos países, até na chegada da Coreia, lotado de fã no aeroporto. E parece que é bem recente isso para ele, pro protagonista de Lovely Runner. É, a gente percebe uma tendência em cima mais dos homens, né? Porque provavelmente que quem consome muito são as mulheres. Então, assim, não é só, mas a gente vê muito mais, digamos. Então, a gente vê as fanbases. Agora falando de, assim, ser humano justo, quem é fã de verdade vai consumir a, aquilo do artista que ela gosta com amor, com carinho, com responsabilidade. E a gente sabe que no mundo da internet hoje,
e já de alguns anos, tem as pessoas que perceberam que tem ali uma válvula de escape, tem um lugar para se expressar, como a Ellen disse, e expressam os piores sentimentos também. E muitas vezes é de frustração, porque está infeliz, porque não está conseguindo lidar com a própria vida, foca do lado de fora, quando seria interessante trabalhar o emocional, mas isso é uma coisa muito maior que a gente. Isso vem de educação, vem de família, vem de sociedade, vem de política. Então é algo que a gente não vai mudar falando sobre isso agora, mas vai trazer talvez uma consciência que, se alguém escutar e nunca pensou nisso, vai começar a pensar. Então, é, o Fueng, representando esses artistas, ele abre o coração e revela que ele está no relacionamento, que ele faz parte da comunidade, já que a gente está falando do mês do orgulho, faz parte da comunidade LGBTQIAPN+, e nesse movimento, talvez eu já vou dar um gatilho para ela continuar ali, ele abre portas também para o amigo dele começar a ir atrás da pessoa que ele ama, e também o Fueng, como amigo dessa pessoa, da Namson, né? Esse é o nome da personagem, é isso mesmo. É isso mesmo. Namson, ele, amigo da Namson, também vai começar a falar: olha, ele, pelo que eu vejo, ele te ama, você parece que ama ele também, então será que, né, depois dele ter passado por esse fogo, né, essa questão de estar aos olhos de todos e lidar com as consequências, será que não vale a pena mesmo vocês resolverem isso e viverem esse amor, né? Vai ser julgado, vai, mas como é uma série, possivelmente foi muito mais fácil na série, ou vai ser muito mais fácil na série do que na vida real. Mas temos, né, as exceções, temos as. E também não tô falando que a gente quer que as pessoas sejam as exceções. A gente quer que todo mundo tenha o direito de se expressar, de se comunicar, e que cada vez mais as pessoas aprendam a se expressar, a se comunicar. E começa com a gente. Se eu tô falando disso, provavelmente eu preciso começar a observar ainda mais isso. Né, Ellen? Jogo a bola para a senhora. É exatamente sobre isso, gente. Esse é o recado dessa expressão. Como eles, né, fazendo as pesquisas aqui, ontem, eu não sei se eu mandei para a Elise, ontem eu estava vendo algo que era uma entrevistada, ela é transgênero e, né, transgênero feminino, eu acho, e ela foi ser Mulher entrevistada e ela estava transgênero. mulher transgênero, isso aí, Elise. Eu É. tenho as dificuldades aí ainda em acertar os termos, tá, gente? Me perdoem se eu ofender alguém, não é intencional, tá bom? E ela estava comentando que quando era criança, ela já vinha com isso, né? Então ela, só que o pai dela muito machista, então ela tinha que se controlar nos ambientes. Então quando ela contou a história assim, eu tinha que levar uma xícara de café para minha avó lá. E aí eu peguei a xícara e o tempo todo na minha cabeça, eu sou homem, tenho que me expressar como homem. E ela foi levando a xícara, fazendo esse movimento, segurando como, segura como homem, coloque como homem, né? Ande como homem, não sei o que, isso o tempo todo no mental dela. Ela tinha 7 anos de idade, Oi. né? Colocou lá a xícara. Aí ela sentou e falou: Ufa, ninguém percebeu, consegui. Só que isso é um momento da vida. Ela passou até, acho que se eu não me engano, até os 18 fazendo isso, né? Mentalmente falando, porque, né, falar assim abertamente não fala, então mentalmente falando. Então, o tanto de estresse que foi gerado. Porque o corpo, por isso que eu falei das limitações do corpo, ele está sentindo que aquela pessoa está estressada o tempo inteiro. Ele começa a trabalhar com químicas. Então, ele vai falar qual que é a química que, quando você está estressado, o seu corpo coloca lá para você na corrente sanguínea, cortisol. Mas só que a gente sabe que tudo é dosado, né? Assim como veneno, a gente não fala com veneno, remédio. Se a gente tomar demais, vira veneno. A mesma Hum. coisa, o corpo tem um limite para isso. Então ele recebe as doses porque, poxa, estresse, eu tenho que me preparar para fugir, né, ou para ficar, ou como que eu vou estar naquela situação. E aí, se eu estou o tempo todo estressado, meu corpo daqui a pouco,
carga que ele recebe, ele não suporta mais, né? Então ele vai trabalhar como se ele estivesse o tempo inteiro vivendo aquilo e aí você começa a desenvolver muitas doenças físicas, dores crônicas, dor de cabeça, acne. Acne é a mais simples de todos, porque aí você começa a perceber, só que na correria do dia a dia a gente não percebe que tem a ver com isso. A gente vai levando, a pessoa sabe que tá, aí começa a ter dor de cabeça direto, aí começa a ter alergias e problemas na pele, pode ficar o tempo todo doente, né? Aí a imunidade cai, né? Tem diminuição da energia tem insônia. Gente, é muita coisa. Eu não vou entrar em todos aqui, mas é muita coisa por conta de um único hormônio liberado, por conta de um não poder se expressar. Porque a pessoa nasceu para fazer aquilo, para ter o propósito de vida dela, foi aquilo, ela veio daquele jeito. Por isso que eu não acredito nisso, de que a pessoa finge ser algo igual muitos falam. A pessoa nasce daquele jeito. E acabou. Então, como eu coloquei ontem a gente fez um post lá no Dora, falando, você não precisa amar ou odiar, você só respeita. Viva, né? Eu sempre falo disso aqui, cuida da sua vida que o outro ele vai cuidar da dele do jeito que for melhor para ele. Então, respeita, porque a pessoa ela não inventa. Quem que vai inventar viver estressada a vida inteira? Ninguém. Só que se é permitido para aquela pessoa se expressar como ela veio, como ela nasceu, e aí entro agora no Dora aqui, que para mim, eu não vou falar para ele, né, a Elisa, ela fala se ela, mas eu tô falando por mim. O Dora, para mim, é essa forma de expressão que eu não tive. Mas aqui eu posso ser boba, eu posso dar risada, eu posso, porque eu sempre fui boba. Mas em certos lugares isso me falava, você é muito criançona, você é muito boba, para com isso. Então você acaba se fechando e você vai se expressando cada vez menos porque você não pode, né? E como eu falei, é difícil você guardar esse segredo, eu uso como segredo o termo, mas assim, como você se fechar dentro de uma caixinha, como se você estivesse guardando algo muito ruim, né? Porque não pode, as pessoas não podem. E aí você vai crescendo com isso. Então, né, aí no Dora aqui eu tenho esse lugar, né? De falar, de ser boba, de dar risada a hora que a risada vem, de não me Aham. fechar, porque, né? E se eu me expresso mal, peço desculpas, porque às vezes eu vou ofender alguém sem querer, mas não tem intenção, eu simplesmente sou que eu vim ser, né? Até no episódio passado eu falei sobre querer ser radialista, mas é porque eu gosto de falar. Só que a vida inteira eu passei achando que eu não gostava de falar, porque eu não sei falar. Então, por mais que eu não saiba, mas eu gosto, né? Então, é esse lugar, gente, da gente se expressar. Então, essas pessoas, e essa série mexeu muito comigo neste ponto, dessa expressão. A coragem que ele teve de falar teve um monte de consequência? Claro que teve. Mas teve os momentos que ele ficou triste, porque ele não gostaria que fosse daquela forma. Normal, nós somos humanos. Mas era muito mais fácil para ele, porque estava sendo ele, quem ele veio para ser, da forma que ele foi gerado, que foi criado, que sei lá, do jeito que vocês quiserem acreditar. Então, a mensagem, né, que ficou muito forte para mim com essa série é isso. Eu quero me expressar do jeito que eu sou, né? Claro, tem certos lugares que a gente não vai poder mesmo, né? A gente tem que manter a etiqueta, mas enfim, né? Que a gente possa cada vez mais, e todas as pessoas possam cada vez mais ser quem elas são. Essa questão de expressão, de comunicação, de ser quem a gente é algo que é natural, mas a sociedade, desde que começou a criar regras e começou a perceber que precisava se adaptar a ambiente, à própria evolução do homem, o homem também e a mulher nesse processo de natural de crescer, desenvolver, tanto em consciência quanto em biológico e social e psicológico, mental, emocional, etc, etc, etc. Todo esse pacote nos trouxe aqui, nesse agora, falando sobre isso, no caso, eu e a Ellen conversando sobre esse assunto, impulsionou comunidades a se reunirem e clamarem
por direitos e deveres que deveriam ser naturais também. Infelizmente, não, mas muito já adiantou, muito já está em andamento, muito ainda vai melhorar, mas de como fomos construídos para que a gente desconstrua aquilo que não é mais interessante como ser humano, que é a destruição em si. Porque a desconstrução não precisa ser na destruição, ela pode ser exatamente na desconstrução, mas como que é a desconstrução? Eu preciso destruir tudo para construir de novo? Algumas coisas sim, só que eu não preciso destruir na força do ódio, na força da raiva, na força do sem consciência. Eu posso destruir com consciência, com amor, com dignidade, com respeito. Então, não são todos que têm essa consciência. E quem tem, tá no início, tá em algum nível de consciência de que o outro é tão importante quanto você, eu, a Ellen, como a gente pode fazer, se expressar, comunicar, até mesmo mexer, desconstruir, construir internamente, isso se reverbera pro externo, até que a gente vá chegando em todas as comunidades, em todos os outros irmãos e irmãs, usando uma linguagem mais até espiritual ou ideológica, né, sonhadora, e que cada um vai se ver como irmão e irmã mesmo de uma grande família que está no planeta Terra e que a gente vai precisar se unir em vez de se separar para poder evoluir, crescer, desenvolver, respeitar o planeta e a gente, porque, sinceramente falando, a Terra vai continuar, mas se a gente quiser se destruir a ponto da gente não existir mais, ó, o caminho está aberto. O caminho também está aberto para o contrário, a gente pode dar a mão, a gente pode fazer o nosso melhor e fazer dessa casa que a gente recebeu, que é o corpo e que é a terra, fazer o melhor que a gente consegue. Tá entre o idealismo e a realidade. O quanto que eu posso fazer virar realidade as minhas ideologias e com respeito a mim e ao próximo, porque eu não posso me desrespeitar também e só respeitar o outro. Tem que ser o equilíbrio. Mas olha, essa questão do exemplo que você trouxe, essa criança com 7 anos já ter essa consciência de que ela se auto-vigiar, mas não posso fazer isso. O nível de estresse, igual você falou, só vai crescendo, crescendo, crescendo. E chega uma hora que esse é o normal daquela pessoa. O estresse é o normal. E para ela desconstruir, ela vai ter que se dedicar muito. E aí, muitas vezes, vem essa mudança drástica, que somente uma mudança de sexo literal na cirurgia, no corte, na recuperação, vai trazer as consequências pro psicológico, até pro espiritual, porque daí a pessoa vai se ver no corpo que ela se sente à vontade, mais à vontade, porque ela vai ter que aprender a se sentir à vontade de novo. Aliás, talvez ela nunca se sentiu à vontade. É isso que É um dilacera. caminho, é um É, caminho muito longo depois de tudo que ela passou, ela ter que desconstruir, talvez não seja, né? Ela levou uma vida construindo aquilo, né? Então, para ela exato. voltar a se sentir, para ela voltar a se expressar como a verdadeira essência dela que veio, leva um tempo. E aí vai parecer por Hum, muitas vezes que ela está errada em ser aquilo que ela é, porque ela aprendeu que o certo era diferente, né? Era ser do jeito que causa estresse, né? Era assim, que é o que você falou, vira normal. E aí, quando ela entra no que é o normal dela, ela não consegue aceitar. E aí é onde acontece muitas coisas, né? Infelizmente. sim, é exatamente isso. É, bom,
a gente vai indo para um encerramento, né? E antes da gente ir fazendo as nossas considerações do que foi essa experiência para a gente, porque é uma primeira vez, é, o Dora tá indo pro segundo ano, então é neném ainda. Tá Não podem falar aprendendo que a falar agora. tá aprendendo a falar agora, então, querendo ou não, a gente faz uma. Seria mimetização a palavra? Enfim. A gente meio que imita isso e também a gente também se encontra sempre qual é a nossa comunicação. Então, também a gente aprende junto aqui. A gente se abre mais, a gente se expõe mais, a gente também vai sabendo aonde quer expor, onde não quer, que é interessante. Quais assuntos a gente pode trazer que vai fazer a gente crescer e vocês que escutam também podem ter um pouco mais de informação ou, enfim. E nessa de informações, teve uma pessoa que ajudou a gente a fazer ah, como é que se fala? Enfim, ajudou a refinar o tema ou se tinha algum ponto interessante para mudar, que é o João Pedro, que é um amigo recente meu, fala que é amigo já, porque já tá, enfim, pessoas que a gente conhece que você não explica. O João Pedro, que é lá que mora no Tocantins, e ele tem 25 anos, eu pedi para ele trazer um interessante ponto de vista sobre a mídia, os BLs, né? Sobre representatividade, se ele se acha representado, se ele não acha, qual que é a opinião dele? Aí ele escreveu assim, que, agora aspas, né? Eu, enquanto homem gay, não vejo problema em pessoas heterossexuais interpretarem gays, lésbicas, bissexuais, etc., visto que o papel do ator é incorporar personagens diversos, né? Fecha aspas. Lembrando que possivelmente a maioria dos atores que interpretam gays, lésbicas, trans, são atores definidos, ou a gente acha, ou fica no silêncio, heteronormativos. Então, por isso essa fala dele, se de repente você não sabe sobre isso. Continuando aqui. Porém, a problemática tem feito morada nessa indústria desde o surgimento de filmes que retratam a temática LGBTQIAPN+, visto que atores que de fato fazem parte da comunidade publicamente não conseguem papéis e acabam ficando de escanteio na indústria, que em teoria conta histórias vividas pelos mesmos. Então é necessário que as produtoras e todos os responsáveis pela realização dessas obras audiovisuais tomem consciência para que isso não seja perpetuado e que um espaço de fato mais inclusivo seja promovido. Além disso, fãs de obras BL também precisam ser abrangidas por essa consciência, já que, ironicamente, há homofobia nesse espaço também, principalmente com atores afeminados. Fecha aspas. Sim, a gente percebe quando se começa a observar a indústria de que atores que assumidamente declaram que são gays, têm relações homoafetivas ou têm uma vestimenta diferenciada, mais fluida, mais queer, se for o caso, é, simplesmente se vestem como querem e usam a moda para se expressar. Que hoje é muito possível. A gente pode usar uma roupa que está mais na moda com preços mais acessíveis. Quem aparece hoje nas redes sociais também tem os patrocínios, então as publis, as collabs, etc. Então também facilita a pessoas públicas a usarem, também facilita o acesso às marcas, às grandes marcas. A gente, esse ano, a gente está reparando os artistas tailandeses, os coreanos já tinham antes, mas os tailandeses, principalmente, nas semanas de moda, de Paris, de Milão, na Europa. Os fan-meetings estão aumentando para o lado ocidental também, então se expande. Teve um Eu queria outro fazer também. antes de Pode você terminar, falar. eu queria só, nessa fala do João Pedro, que ele diz, né, que a indústria
que o ator interpreta papéis, né? E é interessante, porque você, Aham. se é uma interpretação de papéis, e aí ele vai interpretar um papel gay, ele é, sem problema nenhum, mas porque um gay não pode interpretar um papel de homem? Não é interpreta, é uma coisa assim que você fala que é estranho, né? Sim, Porque aí sim. você vê, a gente, é a O profissão do oposto ator, né? também, né? Aham. Independe do que você é, o que você deixa de ser na sua vida, né? Você tem uma Uhum. profissão. É a mesma coisa de falar, médico não pode ser médico. Então, mas é interessante isso, né? Mas que bom que, assim, dentro, né, perto do que era antes, melhorou muito. Ainda tem muito? Sim, né? Tem, como a gente Uhum. falou, né, é um trabalho contínuo, porque isso foi tido como normal, né? O que era normal, que não é normal, né? Uma vida inteira. Né? Então, tem um trabalho acontecendo, né? Mas é interessante isso, né? Você pensar além do que é sua vida lá, da sua forma de se expressar, como a gente disse aqui. A profissão independente disso, né? Você se expressa do É. jeito que você quiser na sua vida, mas você é um profissional, né? Uhum. E a profissão de ator, atriz, é uma entrega mesmo ao personagem. Então, independente da Não sua tem intimidade, você pode interpretar o papel que você aceitar, que quiser, te te derem, oferecerem. É, porque também você precisa aceitar, né? Claro. Quem tá no sim, começo, sim, porque às vezes não mas combina com o que também, você tem em mente, tá tudo bem, porque sim, acontece isso o tempo inteiro de não aceitar, né? A gente sim, vê, principalmente nos doramas, fulana de tal não aceitou o papel, e aí a outra veio e arrebentou, né, ficou muito bom. Tem um monte disso, normal, né? Mas sim, é o profissional dela que, né, não tem nada a ver com outras coisas, né? sim, Isso deveria ficar em segundo plano. deveria. Mas, interessantes pontos de vista à parte. Ah, Exato. uma outra pessoa que eu pedi também uma opinião que eu acabei começando a conversar, eu comecei a conversar nos, nos comentários, ó, nas nossas expressões, enquanto a gente, como se sente vendo as séries, etc., no, nesse mundo dos BLs, que é o Marcos, que é do Piauí, que tem 26 anos. Ele faz uns comentários muito engraçados, criativos, e aí eu já vi várias vezes, pessoal, nossa, estava esperando você comentar. E faz os próprios memes e cortes, etc. Então, eu perguntei para ele também, né, sobre representatividade, sobre os BLs, e aí ele escreveu o seguinte, também abrindo aspas. Sobre BLs e representatividade, como eu sinto sobre. Acho que eles nunca buscaram realmente representar a comunidade LGBTQIAPN+, quando essa indústria surgiu. Era puramente um entretenimento para um público feminino, mas a cada ano que passa, de pouquinho em pouquinho, isso foi e está mudando na indústria dos BLs. Espero que continue assim. Sobre ele se sentir, sorry, sobre ele se sentir representado. É, eu não vou cortar essa parte. Ó, isso aqui foi a Elisa que falou errado, tá? Sobre como ele, Hum, o conhecido como Mark, ele diz que ele, sinceramente, nessa questão, acho que o mais importante é se a comunidade LGBTQIAPN+, dos países que fazem os BLs se sentem representados por BLs. Se sim ou se não, e o que eles acham que é mais importante. O que é mais importante? Se eles se sentem ou não representados pela existência de toda uma indústria que ganha dinheiro vendendo romances, gays, LGBTQIAPN+, vindo do próprio país deles, sendo que eles até então não são permitidos casar legalmente, alguns países ainda não, no caso da Tailândia, isso a gente fez como primeira notícia aqui desse episódio. Fecha aspas, abre aspas de novo. E o que realmente importa, na minha opinião, quanto a mim, sim, ele diz que se sente representado. Não é perfeito, tem muitas questões, mas sim, fecha aspas.
Então a gente agradece aí ao JP, a gente agradece ao Marcos, as suas por abrirem o coração, por se expressarem dentro das perguntas que eu fiz. É, e que, Muito obrigada. Ellen também agradece. sim, sim. Obrigada. Para a gente fechar esses 5 episódios, para comemorar todas as cores do arco-íris, né? Que são todos os seres humanos e que de uma necessidade de se sentir pertencente, incluído, porque algum filho da mãe percebeu que o diferente poderia não ser tão interessante para um domínio heteronormativo, Mas, patriarcal, uhum. né? Religioso, sei lá, colocou pessoas dentro de caixas. Agora, pessoas com consciência, não vou falar se sou eu, se é a Ellen, se é você que escuta, mas quem tem consciência de justiça, de respeito, vai fazer o que consegue, dentro do que pode. Também ninguém está pedindo para fazer uma revolução, não é para trazer culpa, a DoraCast de maneira nenhuma quer trazer culpa, ressentimento, a gente quer fazer o contrário, a gente quer trazer a liberdade de se expressar com consciência, se possível, e a liberdade de amar quem você quiser. E principalmente, se amar. Se a gente não se ama, a gente não vai amar ninguém. Se a gente não consegue olhar no espelho, não consegue se sentir bem com quem a gente é, quem a gente está. Porque, sim, corpo é importante, a indústria traz um tipo de beleza, a gente está se abrindo para outros tipos de beleza que já é interessante, mas ainda existe aquele padrão, né? Esguio, vou ficar só com essa palavra. É, a gente tem que ver o que que é saudável, a gente tem que ver o que que faz sentido para cada um, a gente tem que ver. é, o equilíbrio entre o interno e o externo e, sobretudo, o amor próprio. O amor próprio vai te trazer muitos interessantes pontos de vista de autocuidado, de consciência, de você descobrir o que você gosta, o que você não gosta. E, e o que eu acho que foi de um ponto de amor próprio que a gente começou a perceber que a gente tem sim lugar de fala, e a Ellen falou o que ela falou hoje. Eu comecei a perceber que eu gostava de falar também. Em um certo ponto, meio que me encontro como a Ellen. Parece que eu não tinha um espaço de poder me expressar, poder falar quem eu era. Enfim, já falei isso em outros episódios. Se a gente se dá essa permissão, que todos possam se dar essa permissão também, de se expressarem, se comunicarem e ver como você pode fazer isso. A gente quis ser mais criativa e inventou aqui o DoraCast. A Ellen veio com a ideia, eu nem gostei da ideia, então vamos. Mas enfim, o tema, Ellen, o que que esse arco-íris trouxe para você em algumas palavras? Então, toda forma de amor vale a pena para mim. A Elisa trouxe o tema e eu falei, gente, é isso. Né? Esse mês tem essa cara, foi muito divertido fazer e muito, assim, de um preenchimento. Eu não tenho nem, a palavra é até difícil, mas, assim, me enriqueceu muito, né? Me trouxe muita riqueza de informação, porque eu fui buscar informações sobre a comunidade, né? Fui saber, aí fui ver essas entrevistas com essas pessoas. A Elisa me mandou uns vídeos do YouTube com umas pessoas que eu falei, gente, que divertido, de uns programas divertidos que a gente dava risada. Então, assim, né, eles encontraram o lugar de expressão deles. Então, eles fazem o melhor deles. Porque, como a Elisa falou, a gente não está pedindo aqui para uma, né, fazer revolução e você sair batendo panela por aí. Não. É só você ganhar consciência de que todo mundo é ser humano, só isso. Né? Então, encontre a sua maneira, porque você só vai ajudar o outro encontrando a sua maneira de expressão. Porque se você estiver preso ainda, você não consegue fazer, né, pelo outro. Né? Você precisa se Hum, expressar primeiro, encontrar o seu lugar no mundo. E às vezes o seu lugar no mundo
não é fazer grandes coisas, mas pequenas coisas que sim, vai fazer toda a diferença para o seu vizinho ali do lado, para o seu filho, para o seu marido, sabe? Esse tipo de coisa. Às vezes a gente fica pensando em coisas enormes e às vezes é simplesmente dar um sorriso para o vizinho e aí aquele dia ele já ganhou porque ele estava triste, sabe? Umas coisas assim que a gente não presta muita atenção, mas que faz toda a diferença, porque às vezes a minha forma de expressar é sorrir. Então eu faço o que eu faço melhor, sorrir. Então eu encontro uma pessoa na rua e dou um sorriso, aquela pessoa se preenche com aquilo e o dia dela já melhorou. E eu nem percebi que eu fiz isso. Mas então Uhum, eu preciso encontrar esse lugar. O que que eu faço de melhor? Principalmente para mim, né? Se eu estiver sorrindo para mim, eu falo, nossa, isso é muito bom, eu ficar sorrindo. Sabe? Esse tipo de coisa que não é enorme, não é coisa gigante. Tem as pessoas que nasceram para fazer as grandes coisas. Sim, tá tudo bem. Às vezes foi você, às vezes não. Às vezes você vai se expressar de uma forma menor, mas não deixe de encontrar o seu lugar de expressão. Não deixe de dar fala, né? De se dar a fala. E esse movimento desse mês, esse mês foi muito importante, porque a gente, por mais que a gente tenha uma mente aberta, a gente tenha uma, né, um olhar diferente para as coisas, mas a gente sempre tem um receio, né? E a Elisa falou: o que que você acha? Eu falei: eu topo, porque é desse lugar, de respeito, né? Não é para ninguém levantar bandeira, não é para ninguém fazer nada por ninguém, mas é o respeito que a gente sempre fala no Dora, né? De respeito, uhum, né? Independente de quem seja, do que seja, o que é, mas é respeito pelas pessoas, pelo ser humano que cada um é. Então, uhum, é assim que eu termino esse mês com esse tema, que toda forma de amor vale a pena, porque é amor. A gente está falando de amor, né? uhum. Então, até o próximo episódio, Dora Teams. Até a gente fica com a fala da Ellen para encerrar e semana que vem a gente continua com os doramas. E quem sabe no ano que vem a gente comemore mais novidades nesse mês de junho de 2025. Ou prever o futuro. Ah, no ano Assim que vem a é. gente vai contar de quais casais de famosos casaram, quais se revelaram, Uau, né? Uau. enfim, né? É, E de que muita coisa, se a gente manifestar muitas coisas boas para todos os seres, melhor. Então, isso até a aí. próxima semana. Todas as cores do arco-íris, né? Para todo mundo. Exato. Tchau, tchau.